Pode começar. Posso começar? A luz dos amigos espirituais nos envolva e assim possamos sentir imensa gratidão por este momento. A distância que nos separa impede os abraços, mas não os sentimentos de carinho e saudade que temos uns pelos outros. Continuamos com o estudo do livro do Espírito, Neio Lúcio, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, o livro lindamente intitulado Jesus no Lar, que, com os seus 50 capítulos, esses 50 capítulos representam nada mais, nada menos do que 50 reuniões de cultos no lar ou evangelho no lar, realizadas na casa de Simão Pedro, com a presença de Jesus, seus apóstolos, seus seguidores. E é maravilhoso, é simplesmente maravilhoso constatar que esta obra, como tantas outras, é uma espécie de desdobramento de um Novo Testamento que está na Bíblia, trazendo outros fatos passados com Jesus, outras orientações e lições de Jesus. E nós trouxemos algumas dessas outras obras, começando pelo livro Boa Nova, Francisco Cândido Xavier, Espírito Humberto de Campos. E nós pensamos na mãe de Jesus, Maria de Nazaré. O que será que aconteceu com Maria após a crucificação de Jesus? Como foi a sua vida? Alguém tomou conta dela? Como foi a sua desencarnação? Está aqui, no capítulo 30 de Boa Nova, chamado Maria. E no livro Pelos Caminhos de Jesus, de Valdo Pereira Franco, Espírito Amélia Rodrigues, nós vamos nos lembrar daquela passagem tão conhecida, a mulher adúltera que escapou da morte, de ser lapidada em praça pública, salva por Jesus. Ela foi uma mulher adúltera, por que ela traiu? Como ela era tratada pelo seu marido? O que aconteceu depois que ela foi salva por Jesus? Está aqui no capítulo 15, encontro de reparação desta obra. E vamos ver ainda no livro Ressurreição e Vida, médium Ivone A. Pereira, o Espírito, Leão Tolstói. E nós lembramos daquele personagem que subiu numa árvore para ver Jesus e convidou Jesus para a sua casa e, a partir deste momento, mudou radicalmente a sua vida. Estamos falando de Zaqueu. Como será depois que aconteceu com a vida de Zaqueu? Será que ele se tornou cristão? O espírito Leão Tolstói encontra Zaqueu no mundo espiritual e conversa com ele e fica sabendo muitas coisas que aconteceram, as dificuldades da vida de Zaqueu e, inclusive, a ajuda de Paulo. Está aqui no primeiro livro dessa obra, Reino de Deus. E na última obra que trouxemos como exemplo, Primícias do Reino, de Valdo Pereira Franco também, Espírito Amália Rodrigues, nós vamos lembrar daquela entrevista famosíssima de Nicodemos com Jesus, e neste capítulo 4, Nicodemos, o amigo, nós encontramos detalhes preciosos, interessantes desta entrevista. Mas nós ficamos pensando, como esses espíritos em quem nós confiamos tanto, como eles têm acesso a esses fatos? Porque eles não contam historinhas, eles estão contando coisas, fatos que aconteceram, histórias reais. Aí nós pensamos assim, o nosso mundo material, ele é um pálido reflexo do mundo espiritual superior. Ora, aqui no nosso mundo, nós temos, desculpem, bibliotecas maravilhosas, museus, documentários, filmes,
tantos recursos tecnológicos, o Google, a internet, que favorecem o nosso retorno ao passado. Se é assim no nosso mundo, imagine no mundo espiritual superior. E a Amélia Rodrigues, na introdução desse livro, Primícias do Reino, ela vem explicando como que esses espíritos conseguem trazer essas histórias verdadeiras. E quando nós vamos encontrar a Amélia Rodrigues aqui como espírito desencarnado. Então, quando ela diz obras consultadas no nosso plano, é o mundo espiritual. Quando ela diz comentários recolhidos de fontes históricas, também é do mundo espiritual. Vou ler, então, é um trecho pequenininho. Ela fala assim: alguns apontamentos que se alongam além das anotações evangélicas ou que apresentam comentários não incluídos nos escritos da Boa Nova, extraímos-los, quer dizer, retiramos-los de obras consultadas em nosso plano de atividade, ou são resultado de esclarecimentos e comentários recolhidos em fontes históricas do lado de cá. Dessa forma, então, nós ficamos sabendo como chegam até nós essas histórias maravilhosas, que funcionam como se fosse uma continuidade da passagem de Jesus aqui na Terra. Antes de entrarmos no capítulo 10 de Jesus no Lar, é importante nós entendermos o significado do ato de julgar. O que é julgar? Julgar é emitir, dar uma opinião sobre alguém, principalmente no sentido da crítica, da condenação. Nada fraterno, não é? Mas por que não julgar? E nós vamos ver em O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, no item 11, pequeno, na anotação de Mateus, no capítulo 7, Jesus nos explica porque nós não devemos julgar. E ele diz assim: não julgueis, a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Nós vamos iniciar, resumidamente, a narrativa deste capítulo 10. Durante aquele dia, Jesus tinha recomendado muito cuidado no ato de julgar. Por isso, à noite, no Evangelho no Lar, os discípulos de Mateus e André comentavam que, vivendo em sociedade, nós não deveríamos nos meter na vida dos outros. É claro que eles não falaram assim, eles falaram assim, que vivendo em sociedade, somos mesmo compelidos a emitir opiniões, somos compelidos, somos levados a emitir opiniões sobre a atividade humana, mas procurando agir com acerto e justiça. E conversa vai, conversa vem. Depois de vários depoimentos, Jesus interferiu com bondade. E nós vamos ler na íntegra as palavras de Jesus. Ele disse assim: inegavelmente, homem algum poderá cumprir o mandato que lhe cabe no plano de vida sem vigiar no caminho em que se movimenta, sob os princípios da retidão. Todavia, é necessário não inclinar o espírito aos desvarios do sentimento, para não sermos vitimados por nós mesmos. Seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros. O rigor responde ao rigor, a paciência à paciência, a bondade à bondade. E Jesus, então, conta uma história aos ouvintes. Quando Israel vivia sob o governo de grandes juízes, existia um magistrado muito austero e violento. Ele tocava o terror, imprimia terror e crueldade a todos os seus funcionários,
abusava do poder. Abusando do poder que tinha, ele era um tirano em potencial. Multiplicou o exército, construiu muitas cadeias e inventou diversas formas de tortura. E o povo? O povo obedecia sob severa fiscalização, como se fosse um bando de animais selvagens. Quem não obedecesse sofria humilhantes castigos nas prisões e até pagava multas. Assim como mandava o juiz, assim também agiam os seus subordinados. Mas correu algo na vida do juiz que nem ele, nem nós poderíamos imaginar que acontecesse. Numa noite, o juiz ia visitar o filho doente e foi preso. Como pode um juiz ser preso? Pois ele foi. Ele foi preso por guardas bêbados que o enviaram a uma cadeia escura que o juiz havia inaugurado semanas antes. De nada adiantou os seus protestos e gritos, dizendo quem realmente ele era. Parem com isso, não me reconhecem, eu sou um honrado juiz. Contudo, confundido com um temível ladrão, ele foi algemado e até apanhou. E o que diziam os guardas? Imaginem, os guardas rindo, bêbados, diziam que estavam obedecendo às ordens de um grande juiz, que nós sabemos muito bem quem era. Depois daquela noite terrível, somente no dia seguinte, o engano foi desfeito, quando o juiz já havia sofrido a aplicação de castigos que ele mesmo estabelecera para outros. Agora nós vamos dar uma paradinha na narrativa e pensarmos um pouco. Diante do que sofreu, qual terá sido a reação do juiz? Será que ele ia bancar a vítima inocente? E aí nós vamos mostrar um objeto chamado bumerangue, que ele tem até aqui um animalzinho, porque dizem que ele veio um canguru veio da Austrália. Então, o bumerangue, ele é um objeto de arremesso que, não encontrando obstáculos em seu voo, ele volta às mãos do arremessador. Nós trouxemos aqui um desenho, não sei se vai dar para ver, de um homem atirando o bumerangue. Vejam o movimento da seta e o bumerangue voltando para as mãos dele. E, então, o bumerangue, ele é até um esporte, mas aqui o bumerangue, ele está simbolizando uma lei de Deus, um princípio espírita. Qual é? É a lei de causa e efeito. E agora, o juiz, ele fugia de si mesmo ou se confrontava? Será que ele aproveitaria a situação constrangedora pela qual passou para refletir sobre a sua excessiva severidade? E aí nós vamos puxar essa história para a nossa vida. Será que já aconteceu conosco? Nós sermos vítimas de nossos excessos tão rigorosos? Eu já vou dizendo, comigo não, porque eu nem sou juíza. Mas vamos pensar que essa situação não acontece só com magistrados. Nós encontramos nas empresas, por exemplo, uma figura de um gerente, um chefe, que estabelece instruções muito rigorosas, muito desumanas, que vão até contra as leis trabalhistas com os seus funcionários. E, fazendo assim, ele está jogando o bumerangue volta e bate até na cabeça dele, porque ele está trabalhando na matriz e é transferido para a filial e perde aquele cargo de chefia. E trabalhando
como um funcionário comum no mesmo setor, porque ele precisa do emprego, ele começa a ter que trabalhar obedecendo aquelas instruções odiosas que ele mesmo tinha feito. Ele não gosta disso, ele abomina. E vamos ver na família. Na família também será que acontece? Sim, pais que educam filhos sem amor, com muita severidade, castigos emocionais, castigos físicos, mandando e desmandando com injustiça. Como reagirão estes filhos quando adultos? Como tratarão os pais idosos? E no movimento espírita, nós estamos numa reunião pública espírita virtual. No movimento espírita, no centro espírita, bom, nós já vamos dizendo que no centro espírita Casa de Jesus, na cidade do Rio de Janeiro, em Benfica, isso não acontece. Mas nós sabemos que é o espírita, é um espírito encarnado, imperfeito, e pelo fato de entrar no centro espírita, ou participar de uma reunião virtual, o espírita não vira um espírito evoluído. E assim, muitas dificuldades. Vamos imaginar, então, que uma diretoria ou um dirigente de departamento, um coordenador de setor, estabelece normas e regras também muito rígidas, não flexíveis para os trabalhadores. Ele está, com isso, jogando o bumerangue, e o bumerangue volta, e acontece que, por vários motivos, ele deixa aquele cargo onde ele estava um pouco mais à frente da tarefa e passa a atuar naquela instituição como um simples trabalhador. E aí, ele é obrigado a trabalhar de acordo com aquelas instruções tão rígidas que ele mesmo elaborou com outras pessoas. Então, nós vemos aí o efeito bumerangue em todos os setores da vida. E agora, nós vamos falar o título do capítulo 10. E aí nós vamos descobrir o que aconteceu com aquele juiz. O título é O Juiz Reformado. O juiz reformado, o juiz modificado. E nós vamos continuar a leitura. O que aconteceu depois que ele saiu da cadeia? O legislador atribulado reconheceu, então, que era perigoso transmitir o poder a subalternos brutalizados e ignorantes, percebendo que a justiça construtiva e santificante é aquela que retifica, ajudando e educando na preparação do reinado do amor entre os homens. Desde a singular ocorrência, aquela cidade adquiriu outro modo de ser, porque o juiz reformado, embora prosseguisse atento às funções que lhe competiam, ergueu sobre o tribunal, a benefício de todos, o coração de pai, compreensivo e amoroso. Vimos assim que o juiz, ele reverenciou a reforma íntima, sofrendo na própria pele o que ele tinha elaborado, como na sua vivência, né, no seu tribunal, ele concluiu que estava afastado de quem ele era realmente. Ele mudou o comportamento. Por quê? Porque permitiu que o gene divino que estava dentro de si desce o ar da graça. O que é um gene? Gene é um segmento de uma molécula de DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, responsável pelas características herdadas geneticamente. E se existisse um teste de paternidade espiritual em relação a Deus espiritual, temos certeza que o resultado seria 100% a nossa filiação com o nosso Pai, Deus. Mas, focalizando reforma íntima, nós não queremos lembrar daquela reforma que nós fazemos em casa, que muda a cor das paredes, troca os móveis, muda o piso,
tudo muito rápido. Não, a reforma íntima, não com essa rapidez da reforma da arquitetura, a reforma íntima, a reforma moral, como um processo educativo da alma, gradual. E lendo páginas como essa, estudando, ouvindo palestras, às vezes bate uma tristezinha dentro de nós. Por quê? Porque nós concluímos que não estamos realizando a nossa reforma moral, a nossa reforma íntima, não estamos conseguindo vencer os nossos defeitos. Aí nós temos que agir, temos que fazer algo, porque nós temos direito à felicidade, ainda que seja relativa. E nós podemos fazer o seguinte: resgatar, recuperar os princípios espíritas para a nossa vivência, para o nosso coração. Nossa, mas os princípios espíritas, mas são muitos, é muita coisa para recuperar. Então, nós vamos fazer assim, não vamos esquecer pelo menos 2 destes princípios. O primeiro, Deus, que nós somos filhos de um Pai bondoso, misericordioso, que nos ama muito. E o segundo princípio, nós somos imortais, somos espíritos imortais, viveremos para sempre. Olha, isso faz uma grande diferença. E os outros princípios? Reencarnação, mediunidade, lei disso, lei daquilo, lei de causa e efeito, lei de evolução, vida em outros planetas. Os outros princípios, eles são desdobramentos desses 2 que nós acabamos de falar. Deus e imortalidade da alma. Recentemente, ouvimos uma palestra de um orador muito conhecido e muito respeitado, Haroldo Dutra Dias. E ele falava de Auguste Rodin, que viveu de 1840 a 1917 na França. E o Rodin foi um escultor primoroso. E entre as suas esculturas está uma chamada O Pensador. Nós vamos fazer o gesto e vocês vão lembrar. E o Pensador realmente é um primor de escultura no material bronze, esculpido em bronze, 1,89 m de altura. E certa vez alguém estava apreciando essa escultura e Rodin estava por perto. Aí a pessoa perguntou assim para ele: Rodin, como você conseguiu esculpir o Pensador? Aí, isso o Haroldo narrando. Aí Rodin simplesmente respondeu: mas o Pensador já estava lá, eu só tirei os excessos. E aí nós pensamos, quando nós olhamos para alguém ou para nós mesmos, o que nós estamos vendo? Os excessos da inferioridade? No livro Fonte Viva, Chico Xavier, Espírito Emmanuel, no capítulo 30, Emmanuel nos diz o seguinte: o espírito traz consigo o gene da divindade. Vamos substituir. Nós, espíritos imortais, trazemos conosco o gene da divindade. Já sabemos o que é gene, esse potencial divino dentro de nós. Aí nós vamos destacar do nosso grupo social duas personalidades. É até um pouquinho engraçado. A primeira é o fofoqueiro. O fofoqueiro, ele tem um potencial divino? Tem. Tirando os excessos, o fofoqueiro, ele é um ótimo comunicador. É pessoa ciumenta, tirando os excessos, é uma pessoa que sabe cuidar, sabe preservar. E o nosso juiz, tirando os excessos, ele era um ótimo magistrado. E Jesus encerra a reunião enaltecendo o amor por si mesmo e o amor ao próximo. As estrelas cintilavam no céu e Jesus diz:
Somente aquele que aprendeu intensamente com a vida, estudando e servindo, suando e chorando para sustentar o bem, entre os espinhos da renúncia e as flores do amor, estará habilitado a exercer a justiça em nome do Pai. Agradeço a Deus, a bondade de Deus, e agradeço a todos vocês. É com você, Cátia.